Olá, prof. Vamos então à nossa última aula dessas orientações iniciais, então, para o retorno letivo após o recesso, que trata da questão do acompanhamento do processo de aprendizagem. O que acontece? Até há um tempo atrás, nós estávamos enviando atividades sem devolutiva, sem retorno dos alunos. O que é importante a gente lembrar? Que tudo isso que está sendo feito agora, à distância e enviado para os alunos, em algum momento nós vamos precisar olhar para isso. Quanto mais nós enviarmos e menos retorno nós tivermos nesse momento, durante o fechamento das escolas, mais trabalho a gente vai ter depois. Então, o ideal é que a gente receba já a devolutiva dos alunos agora, nesse momento, para já ir acompanhando o que está acontecendo com o processo de aprendizagem e se ele está acontecendo de fato ou não. Para que, no retorno, nós possamos ter mais clareza de quem foram os alunos atingidos, os alunos que acompanharam as atividades remotas, os alunos que não acompanharam, que serão os primeiros a serem atendidos, os primeiros a terem um plano de ação desenhado, e olhar para como foi, como se deu o processo de aprendizagem desses alunos que estão acompanhando e os que não acompanharam principalmente. Isso vai exigir da gente no retorno um diagnóstico muito preciso, um trabalho de construção desse diagnóstico da realidade, porque nós vamos ter muitas disparidades que já acontecem, né? Nós já sabemos disso. O processo de aprendizagem deles já é muito diferente quando estão conosco em sala de aula, quando nós estamos presentes fisicamente acompanhando esse processo, e essa disparidade ela vai ficar muito maior agora com as atividades à distância. E isso vai ser todo um trabalho que nós vamos ter na volta de diagnosticar os pontos em que cada aluno está, quais foram as defasagens que ficaram e onde que nós vamos precisar olhar. Se nesse momento nós conseguirmos acompanhar pelo menos de parte dos nossos alunos como está se dando o processo de aprendizagem para poder fazer as intervenções necessárias, menos trabalho nós vamos ter depois. Por isso é importante a gente pensar sobre a questão do acompanhamento do processo de aprendizagem. O que acontece? Uma parte importante é a gente receber devolutivas, é a gente conseguir estabelecer estratégias para que os alunos consigam retornar às atividades que nós estamos enviando. Isso é uma forma da gente poder acompanhar. Ah, é um aluno só, Tamara, são 5 alunos só que estão retornando, não importa. São 5 alunos que nós estamos acompanhando nesse cenário, que são alunos que quando retornarmos a gente vai saber como se deu o processo de aprendizagem, em que ponto eles estão. Então, nesse momento, não dá para ser assim, ou eu atinjo 100% dos alunos, ou então eu não faço nada. Não, é um aluno que está acompanhando, é um aluno que está me dando devolutiva, bom, esse aluno eu estou acompanhando. É importante que a gente registre esse acompanhamento. É importante que a gente tenha registrado tanto a devolutiva do aluno quanto o feedback que a gente vai dar para ele a respeito disso. Que isso não vai excluir ele do processo de diagnóstico da volta, claro que não. Mas é um aluno a menos que talvez a gente consiga garantir o processo de aprendizagem agora, durante o período de isolamento, e que na volta ele vai receber um outro plano de ação e vai poder continuar de outro ponto. Isso vai dar muito trabalho para a gente sabe, mas é o cenário que nós estamos vivendo e o que é possível fazer. Então eu volto a repetir, tudo aquilo que nós fizermos com eficiência agora, que nós conseguimos garantir o processo de aprendizagem dos nossos alunos agora, seja uma parte mínima, é menos trabalho que nós vamos ter depois. Se agora nós não dermos conta de nenhum, depois nós vamos ter que dar conta da totalidade, quando eles retornarem, tá? Então, por isso que é importante a gente olhar para o processo e acompanhar esse processo, registrar esse processo, registrar as devolutivas dos alunos, o feedback que a gente dá e como que a gente está enxergando que eles estão aprendendo ou não. De novo, lembrando, o que é possível fazer nesse cenário? O que é possível a gente acompanhar? E aí eu vou voltar para a aula anterior das habilidades, para a aula do documento norteador do território, para a aula do planejamento. Só atolar as crianças de atividades com foco no conteúdo, para que eles reproduzam
aquilo que está no livro didático, aquilo que está na internet, aquilo que está no Braille, aquilo que está em todos os lugares, não vai nos dar visibilidade se eles estão aprendendo ou não. Nós precisamos acompanhar esse processo e por isso, na hora de pensar as atividades, é importante que a gente olhe o que a gente está solicitando para os alunos. Só foto do livro, só foto do caderno é suficiente para eu enxergar se de fato ele está aprendendo ou não? As perguntas que eu estou fazendo, elas demandam algum raciocínio do aluno, alguma construção do aluno para que eu enxergue o quanto ele está envolvido e o quanto ele está compreendendo conceitos? Ou são perguntas que só exigem que ele reproduza aquilo que ele já tem de informação, aquilo que eu já dei de informação? A gente precisa pensar sobre isso para conseguir acompanhar o processo de aprendizagem mais de perto. Aqui é importante a gente lembrar, então, no acompanhamento do processo, que nós podemos ter atividades assíncronas e atividades síncronas durante esse período de distanciamento. As atividades assíncronas são aquelas em que nós não estamos conectados com os nossos alunos ao mesmo tempo. Ou seja, nós enviamos as atividades, damos um prazo para eles responderem e eles vão fazer no tempo deles, no turno deles, no horário que eles conseguirem, e nós vamos receber essa devolutiva dentro de um prazo ou só quando retornarmos. As atividades síncronas são aquelas que nós podemos planejar para estarmos conectados com os nossos alunos ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos marcar um horário. Amanhã, às 10 horas, nós vamos nos encontrar. Ou no grupo do WhatsApp, num chat, numa webconferência. Nós vamos estar com os alunos ao mesmo tempo. Então, a gente tem que prever dentro da nossa carga horária total, né, que a gente tem semanal com os nossos alunos, se nós vamos planejar momentos síncronos e assíncronos para conseguir estar próximos deles e acompanhar o processo de aprendizagem. Então, como eu vou usar um momento síncrono, por exemplo, né, que eu vou me disponibilizar a estar conectada com os meus alunos ao mesmo tempo? Como que eu vou verificar se eles de fato estão aprendendo, se compreenderam aquilo que eu planejei que eles compreendessem? Que perguntas eu vou fazer para verificar se eles estão acompanhando ou não estão acompanhando? Para acompanhar o processo, esses momentos síncronos eles são bastante importantes, mas eu entendo que nem todas as comunidades, em nem todos os cenários isso vai ser possível. Talvez a gente nem consiga ter um aluno sequer conectado com a gente ao mesmo tempo. Não tem problema, a gente vai manter as atividades assíncronas. O que é importante é que a gente pense nessas atividades não para o cumprimento de tarefas, mas que elas realmente nos entreguem elementos, se a gente vai pedir devolutiva dos alunos, que elas realmente nos tragam os elementos sobre o processo de aprendizagem deles. Que a gente realmente consiga visualizar que houve aprendizagem, não houve aprendizagem ou que eles estão em tentativa. Nós não podemos partir do princípio que existem adultos capazes de conduzir o processo de aprendizagem ou de orientar os nossos alunos nesse momento, tá? A gente não pode contar com isso. É possível que em alguns cenários haja esse acompanhamento, haja essa orientação, mas em muitos cenários a gente sabe que isso não vai acontecer. A criança ou o adolescente vai ter que se organizar sozinho para dar conta disso. Por isso é bastante importante que mesmo que a gente mantenha só atividades assíncronas, que não estejamos conectados em nenhum momento com os nossos alunos, que essa comunicação nas atividades assíncronas seja super detalhada, bem explicada, lembrando que eles não vão ter a oportunidade de dizer como que faz mesmo, quantas linhas eu deixo, que caneta eu uso agora, posso usar caneta, uso a lápis, que cor de caneta eu posso usar? Eles não vão poder fazer nenhuma pergunta, nós não vamos estar ali junto com eles. Então, essa comunicação assíncrona, ela tem que ser detalhada, ela tem que ser bem explicada, não pensando só no aluno, mas também na família, que a família leia e entenda o passo a passo daquilo que é esperado que o aluno faça. Para o acompanhamento do processo de aprendizagem, a minha sugestão para todos os professores, para todas as instituições, é o uso das rubricas de avaliação, com critérios claros, compartilhados previamente com os alunos, porque isso vai nos ajudar agora e vai nos ajudar depois a ter clareza e dar a clareza para as famílias e para os alunos também do que está acontecendo durante o período do envio das atividades remotas. É super importante que a gente
foque o nosso olhar e que a gente tenha critérios bem claros daquilo que é super importante que a gente acompanhe nesse momento, para além da reprodução dos conteúdos, certo?